Olá, família RA. Me chamo Renan Afonso de Oliveira, sou advogado. Meu trabalho se baseia especificamente, a gente se dedica especificamente em a gente evitar perda patrimonial. Sim, evitar dilapidação patrimonial. Vou contar um pouco um pouco da minha história, da minha virada de chave, para a gente estar aqui hoje contando essa trajetória, né? E falando dessa trajetória, a gente vai mostrar a vocês também em números, para a gente poder estar aqui apresentando para vocês e o que a gente conseguiu de trazer de solução para todas as famílias, sejam elas que têm ambiente de negócio, sejam elas que não tenham, não fazem negócio, mas sim fazem locação de seus bens, venda, compra, enfim, possuem imóveis, né? E com eles trazem riqueza para suas famílias. Então, a gente está aqui hoje para explicar essa virada de chave, essa trajetória, e começou há uns 15 anos atrás, em que a gente já previa, né, que o melhor remédio jurídico dentro de um ambiente empresarial que é inerente à sua atividade de risco, ter uma atividade de risco, a gente fazia o preventivo. Então, a gente fazia todo um compliance, toda uma auditoria dentro dos negócios para que não tivesse nenhum dissabor, ou quando tivesse, aliás, ele já viesse muito controlado, né? Então, a gente media todos os riscos para a gente poder ter sempre bons resultados. Mas isso a gente veio ao longo dos anos passando por alguns intempéries, né, problemas de crises globais, com a globalização, crises e pandemia, enfim. E a gente percebeu que o CPF do empresário ficava muito exposto quando havia algum problema em seu negócio, né? E através do seu negócio ele produzia riqueza, naturalmente. Então isso ficava tudo muito solto, sem proteção. Então a gente, além disso, a gente percebeu que no momento que ele faltava, né, a gente, os negócios paravam, tinha um problema sério que é o inventário, os negócios não conseguiam ir para frente, muitos dos filhos, os herdeiros, não sabiam como comandar aquela companhia, o que ele fazia de investimento, como ele investia, não tinha acesso, e o processo de inventário não deixa ter acesso até se nomear um inventariante. Então, muitas vezes a família precisava daquele dinheiro para custear suas despesas, né, diárias, enfim, e ficava tudo paralisado e ficava uma loucura. Então a gente vivia uma loucura e a gente, para solucionar isso, a gente criou um sistema para que isso não aconteça mais. Então é uma informação que a gente quer levar para todas as famílias. A gente não quer que as famílias, nossas famílias, percam seu patrimônio, né? Se a gente tem a solução, para que não usá-las, né? Então a gente está trazendo aqui, a gente vai trazer em números, a gente vai trazer os modelos, comparação, né, que tem infelizmente, o processo de inventário, o alto custo que ele proporciona para a família, traz para a família, né? Então você, além do alto custo, que a gente não sabe os números, né, do inventário, além do alto custo dele, a gente percebe que ele vem dilapidando ainda mais com seus custos, porque tem terceiros envolvidos ali na família em que os bens se comunicam. Então a gente e acaba vindo as mazelas, brigas, e, bom, todo um ambiente de muita mazela. Então eu quero dizer para vocês que a gente teve a virada de chave também dessa nossa trajetória foi quando um caso real, sim, um caso real do nosso escritório, ele veio passar por um processo de inventário, uma família comum, né? Pasmem, um imóvel, apenas um imóvel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com essa família, com esse herdeiro, em números, números de perda, e vou mostrar a nossa solução para a gente não passar por isso. Então, nada mais justo e concreto ter um caso real, para a gente poder mostrar, demonstrar isso melhor, ficar de forma mais fidedigna. Então, nosso trabalho hoje se baseia exatamente nisso. A gente evita a dilapidação patrimonial. A gente está numa
recente reforma tributária aprovada, o aumento do imposto sobre patrimônio, ele está vindo com um aumento, né? Já tem proposta no Senado Federal para aumentar para 20%, 30%. Então, a gente precisa mostrar isso aqui para vocês terem a ideia exatamente que existe saída, existe solução para que isso não ocorra com nossas famílias. E a gente perpetue e proteja nosso legado. Vamos lá, então? Vamos acompanhar esses cálculos? Então, gente, vamos lá. Aqui a gente está apresentando um caso real em que o herdeiro nos procurou e, infelizmente, ambos, pai e mãe, já havia faltado e ele, sem ter informação, sem saber que existiam outras soluções, então eu trago esse caso, esses números, para que vocês compreendam melhor o que a gente está falando de perda patrimonial. Vejam bem, um imóvel que pode acontecer conosco. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que nos cálculos o patrimônio ele foi adquirido há 20 anos, seu valor de aquisição do seu imposto de renda estava lá em R$ 250 mil, e o valor atual ele se encontra em R$ 1.500.000 atualizado, porque dentro do processo de inventário a gente tem a sua atualização pelo Estado, né? Ele faz, ele vai ao seu imóvel realmente, né? E faz a avaliação por valor de mercado para ele poder fazer a tributação sobre a nossa herança. Então, aqui estava o valor de aquisição de R$ 250 mil, a avaliação de valor de mercado ele foi para o valor atual de R$ 1.500.000. Tá? A gente está falando aqui de 20 anos de aquisição, onde ele morava, teve um boom imobiliário também, mas não é difícil esses números, tá? Numa atualização dentro do processo de inventário. E com isso, vejam só, a gente mostra bem didático aqui a despesa, o custo do inventário, quando ele tomou ciência. Naquele valor de R$ 1.500.000, vai incidir um imposto de 8%, que dá um total de R$ 120 mil. A gente vai ter um cartório de notas a 0,5 aproximadamente, R$ 8.000, tá? Com certidões, R$ 3.000, registro de imóveis, registro de imóveis, a gente também vai ter um valor de R$ 12.000, também 0,5%, 0,6% de custo, mas os honorários também, tá? Aqui, 5% os honorários da tabela da OAB, que a gente se orienta para fazer um procedimento de inventário, tá? Tá próximo dos honorários mínimos da tabela, ou os honorários mínimos que se atualiza sempre. Então, ficou R$ 75 mil de honorários, 12 mil de repassando, registro de imóveis, R$ 12 mil, certidões, R$ 3 mil, cartório de notas, R$ 8 mil, o imposto, R$ 120 mil. Pois bem, o que isso acontece, né? Olha lá, dá um total de R$ 218 mil, uma perda patrimonial de 15%. Mas pensem comigo, qual herdeiro vai ter, a gente está falando de um imóvel, qual herdeiro que possui liquidez para pagar isso, ter esse valor no seu bolso? Está falando de R$ 218 mil. Eu acho muito difícil, a gente conta aí nos dedos provavelmente, né? Claro que existe, mas a grande maioria esmagadora das famílias, os herdeiros, provavelmente não vai ter esse valor. E nesse caso não foi diferente. Ele também não tinha esse valor. E qual foi a solução que ele teve? O cliente não tinha os R$ 218 mil, então a única solução foi vender o imóvel. E quando a gente vende o imóvel dentro de um processo de inventário, a gente tem a perda, um deságio, né, de 20%, porque é normal no mercado, existem inclusive empresas, fundos de investimentos que compram o nosso imóvel que está dentro do inventário, porém, por causa da demora, risco, tramitação,
enfim, toda essa confusão do inventário, eles no mínimo pagam com deságio de 20%, o valor menor de 20%. Então aqui ele criou mais um problema, né, que foi vender o imóvel com deságio de 20%. Então o valor da venda de 1.500.000 reais, ele passou para 1.200.000 reais, 1.200.000 reais. Então, de 1,5 milhão, ele caiu para 1.200.000 reais e ele vendeu esse imóvel para conseguir pagar aqueles de 218 mil reais, né? Então, um novo problema, que foi o imposto de renda, o que a gente chamou de lucro imobiliário, o ganho de capital no momento dessa venda. E aí, mais um problema, né? Que foi o valor de 15% entre o valor de 250 mil reais entre o valor da venda, de 1.200.000 reais. Ou seja, o lucro imobiliário, ele, na legislação, se regula da seguinte forma: é o valor originário de 250 mil reais, a diferença entre o valor de aquisição originário e o valor da sua venda. Então, ele teve ali, vejam a conta, de 1 milhão menos, 1.200.000 menos de 250 mil reais, ele teve 950 mil reais de diferença. A gente colocando a alíquota de 15%, a gente tem 142.500 reais de imposto de renda. Vejam o grande problema, olha a perda patrimonial dessa família, desse membro, desse sucessor, né, desse herdeiro. E aí, retomando as contas, que são muitos números, a gente falar, não coloquei aqui custas judiciais, emolumentos, tempo do inventário, tá? Aqui são números de forma mais globais. Então, percebo, o inventário custou 218 mil reais, o imposto de renda 142.500 reais por conta da venda do seu imóvel e com um deságio que teve de 300 mil, porque era 1,5 milhão, foi para 1,2 milhão na venda. A perda patrimonial, gente, de 660.500 reais. Pasmem, sobrou para esse herdeiro 839.500 reais de 1,5 milhão. Olha o absurdo que é o inventário. Um absurdo. Inventário, a gente tenta sempre levar para as famílias que ela tem que ser letra morta, né? A gente não tem que passar por isso. É uma questão, não faz sentido, né, para nenhuma família. E aí ele chegou ao auge de 44%, 44% da perda patrimonial perdida no inventário. Então, a gente tem como missão, sim, missão levar isso para todas as famílias, essa conta, esses números, para mostrar quão é caro o inventário. Psicológico é muito problemático também, porque a gente está tratando de inventário de um herdeiro. Quando tem brigas, quando há discussões de quem vai ficar com o quê, testamentos que a gente sabe que esse testamento também não tem que ir para o procedimento judicial, porque ele não precisa de advogado, não precisa de prova de patrimônio, isso vai para o judiciário e vira essa conta aqui também. Então, não faz sentido a gente deixar isso acontecer, porque que a gente quer sempre proteger e perpetuar o nosso legado. Então, a gente tem que pensar assim, com um ato de amor. Com um ato de amor, a gente quer deixar paz, segurança para os nossos sucessores, para a nossa família. A gente não tem que deixar isso aqui. A gente não deve deixar isso aqui. Então, nossa missão aqui é levar isso para vocês, para que a gente pare, faça o nosso planejamento patrimonial em vida. Então, percebo que é uma questão cultural a gente adquirir bens imóveis ou outros bens, qualquer ativos, investimentos, mas tudo no nosso CPF. A gente tem uma cultura de achar que é dono porque está em CPF. Então, a gente vem quebrando esse paradigma, tá? A gente vem, ao longo dos anos, quebrando muito essa cultura, trazendo uma nova cultura, que é a gente possuir, adquirir, ser proprietário, mas não no CPF. A gente sim vai ter um cofre, a gente faz uma metáfora, né, de um cofre
uma pessoa jurídica em que a gente trata esse acervo patrimonial dentro desse cofre. Mas por que o cofre? Por que o cofre, Renan? O cofre é para mostrar exatamente a proteção patrimonial que a gente está trazendo com esse sistema, tá? E eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona. Agora, percebam, a gente consegue, com esse sistema, através da holding familiar, a gente consegue não só sair desses números aqui catastróficos, mas também trazer proteção, porque a gente tira da pessoa física, deixa no cofre, mas a gente com o controle desse cofre, né? A gente permite que seja um sistema eficiente na sua economia, trazendo proteção, trazendo paz e segurança, porque é um sistema com gatilho. Tá? É um sistema em que só quando ambos patriarcas faltem, os herdeiros vão poder ter acesso ao que foi realizado. Então, a gente consegue deixar as famílias que possuem negócio, ou famílias que não possuem, fazem apenas atividades imobiliárias, por exemplo, na mesma situação, não muda nada, tá? Inclusive, eles podem retornar ao que estava antes. Olha, eu não quero mais esse sistema, eu quero desfazer. Vamos fazer, é possível. Então, é um sistema inteligente, é um sistema muito bem estruturado e que a gente, com tantos exemplos, pessoal, que a gente tem visto, por exemplo, ultimamente a gente viu testamentos aí do Zagallo, testamento do Chico Anísio, testamento do Gugu, testamento do Juca, da Palmeirinha. A gente vai falando tantos nomes porque eles não têm essa cultura, né, da família empresarial que já tem, de proteger, de planejar, na verdade, o seu patrimônio, né, de planejar de forma correta. Então, a gente percebe nitidamente uma questão cultural envolvida. Então, a gente está trazendo para quebrar isso, a gente mostrar e trazer confiança para vocês, que é possível, é factível, é lícito e muito inteligente, né? Então, vamos perpetuar nosso legado, vamos pensar, vamos tratar isso aqui hoje, né? A gente não pode estar procrastinando isso aqui, tá bom? Então, vamos mostrar aqui agora esse sistema como funciona. Aqui é o lucro imobiliário, ganho de capital, que a gente deixa aqui legislação, né? Mostrando o decreto 9.580 de 2018, que é o decreto de imposto de renda, tá? E o que é o sistema de holding familiar? A gente, como eu disse a vocês, a gente faz um sistema de porta em que vocês estão vendo uma barreira aqui, né? Aqui é o patriarca, aqui são os herdeiros, aqui são os imóveis, aqui o cofre, né? O cofre, a gente guarda esse patrimônio dentro do cofre, tá? E fica uma barreira dos herdeiros, né? Conforme eu lhes expliquei. Então, é um sistema de gatilho. Por que é um sistema de gatilho? Quando não faltarmos, a gente vai estar deixando nossos sucessores herdeiros que, lógico, observando a legislação sucessória, para ficar um sistema lícito, eles vão ter acesso ao patrimônio, ao cofre, onde estão guarnecidos o patrimônio. Então, portanto, você perceba, família, que é um sistema muito, muito eficaz. Os herdeiros não precisam procurar por ninguém, por advogado, por mim, ninguém. Está pronto, né? É um gatilho. Então, não há nem custo para isso. Eles vão se tornar reais proprietários, com a falta da gente, então dos patriarcas. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais também os números desse sistema, tá? Em que vocês vão conseguir visualizar de forma como que é gritante essa diferença, né, de valores entre o custo que eu mostrei do inventário de um imóvel e desse mesmo imóvel a gente fazendo nesse sistema aqui de cofre da holding familiar, ok? Quero mostrar aqui números e vou mostrar agora. Vejam só. Aqui eu deixei zerado, mas o total lá, vocês lembram que era R$ 660.500 no processo de inventário. Tirando tempo, desgaste, enfim,
E aqui nosso sistema tradicional de holding familiar, tá? Com o seu acervo patrimonial, que lá era um imóvel, lembra? Um imóvel. Então, lá nesse cofre, nesse sistema de cofre com gatilho, a gente, olha que conta bonita, olha só. A gente vai gastar apenas com a junta comercial, R$ 1.200. A gente vai gastar, não tem cartório de notas, não tem certidões, não tem, enfim, aqui a gente tem o RGI, mas a base de cálculo aqui, ele fica no valor do imposto de renda, no valor de R$ 250.000, tá? Então, toda a base de cálculo dele não é o valor atualizado do imóvel. A gente utiliza, por conta do decreto 9.580 de 2018, a gente pode sim integralizar esse imóvel com o valor histórico, o seu valor está lá na sua declaração de imposto de renda. Pois bem, então a gente vem para os números aqui, junta comercial, para ter o cofre, cartório de imóveis, para a gente registrar esse cofre na matrícula do imóvel, e o imposto, né? O imposto, 4,5%, dando o valor de 3.500. Os honorários aqui, R$ 20.000. Tem, não sei, outros advogados podem cobrar outro valor possível, mas acho difícil para um sistema de um imóvel. Então, notem que o valor ficou em R$ 36.200. R$ 36.200. E aí, a diferença financeira ficou de R$ 624.000 e R$ 300 ali, né? Vamos botar os R$ 300. R$ 624.300. Olha a diferença, olha a perda patrimonial. Vejam só, não é só a perda em valores. Essa família, esse herdeiro, ele foi rebaixado de classe social. Rebaixado de classe social. Então, a gente está falando de perda patrimonial com rebaixamento de classe social. Não é justo, não faz sentido algum a gente ter trabalhado uma vida inteira, conquistado o nosso patrimônio, nosso acervo patrimonial, com muito suor, e a gente se deparar com uma perda de 44% do patrimônio e ainda assim rebaixar os nossos filhos de classe social. Já pararam para analisar isso? Eu acho que agora, vendo os números, não faz nenhum sentido para ninguém, né? A gente tendo uma solução dessa, lista, viável, para que deixar isso? Então, vamos fazer isso da melhor forma, que é o sistema da holding familiar. Portanto, vejo que para nós, para mim, para a família, que é RA, fez muito sentido a virada de chave para que a gente pudesse transformar isso na vida das famílias e fazer o sistema delas de holding familiar. Então, a gente protege o patrimônio, sim, a gente traz essa segurança, essa paz para a família, né? Então, é muito tranquilo a gente fazer esse procedimento em vida, com todos em conjunto, com decisões em conjunto. É muito sadio, né? Faz muito bem a qualquer família, né? Então, para a gente foi determinante a gente continuar esse trabalho e levar essa informação para o máximo de famílias. A gente vem agora esmiuçar, né, esse trabalho. Como que é isso na prática, né? Como é que isso se desenvolve? Como que a gente faz isso com as famílias? A gente traz, primeiro, a gente precisa entender esse passado, entender o ambiente familiar como um todo e fazer um raio-x, né? Um panorama do que está acontecendo, os projetos futuros, enfim, todas as nuances de cada família. Então, a gente marca uma sessão de viabilidade, tá, com a família, para a gente poder ter esse panorama, esse raio-x completo do passado, bem como do presente, e o que a gente quer para o futuro, né? Entender o que vocês querem daqui para frente. A gente tem famílias que querem vender, fazer locação, voltar a investir, comprar mais, enfim. E tem um lado muito social também, que tem famílias que têm problemas, né? Em que a gente tem pessoas que são deficientes, a gente tem muito hoje, né, casos, infelizmente, de autismo. Se a gente faltar, quem vai cuidar desses nossos filhos? Quem eu vou delegar? Com quem eu posso ficar tranquilo que eu não estando aqui, meus filhos vão estar guarnecidos, né? Com quem de confiança eu elegi
tá? Os meus negócios, como é que vão ficar meus negócios, com quem vai ficar com o quê, tá? Então, isso a gente, numa sessão de viabilidade, a gente consegue absorver todas essas informações tão importantes, tão essenciais para a gente fazer um projeto muito personalizado, muito íntimo, muito personalizado realmente. Então, quero rebater aqui novamente, aliás, acrescentar um pouquinho aqui as possibilidades desse sistema, porque ele tem tanta possibilidade que a família pode fazer que a gente quer mostrar isso. Percebam aqui, olha, esse sistema criado, após a sessão de viabilidade, né, a gente monta um projeto, um croquis estrutural, tá? Um croquis personalizado, como eu disse. Então, após a sessão de viabilidade, a gente vai trabalhar em um projeto, que a gente chama de croquis estrutural, o qual a gente depois apresenta à família com comparativos, com números que estão no inventário, a diferença que a gente está trazendo, a economia que a gente está trazendo, a proteção que a gente está trazendo para o patrimônio, com uma proteção muito grande. E aqui eu quero dizer só apenas 12 motivos que com esse sistema criado, né, o que ele traz de benefício para a gente, para os patriarcas, né, principalmente o pai e a mãe, em que detêm o controle, tá, desse patrimônio, que conquistaram com muito suor, tenho certeza disso. Bom, os filhos não podem vender, não podem fazer nada, né? Eles não podem vender. Não se comunica com o regime de bens de casamento dos filhos, se eles já forem casados. Os filhos não perdem na justiça, os pais não perdem na justiça, os terceiros não têm poder, genro, nora, tá? Os terceiros não herdam, ok? Os pais continuam controlando todos os bens, não sai, a vida não muda, como eu disse anteriormente. O gatilho pode disparar no primeiro ou segundo genitor, mas a gente sempre orienta quando for ambos, ok? Você pode estipular com quem fica o quê, observando a lei de sucessão, obviamente, tem que ser um sistema lícito, bem estruturado. E aí, no 12º motivo, aliás, no 12º mecanismo, você pode até voltar atrás, se você quiser. Então, fiquem muito tranquilos com esse sistema formado. Aqui eu quis enumerar, trazer algumas possibilidades da inteligência, né? Mostrar um pouco dessa inteligência. Então, repetindo, pessoal, a gente passa por uma sessão de viabilidade obrigatoriamente, depois a gente apresenta um projeto definido junto à família, em que a gente modela alguns projetos, algumas viabilidades de projetos, que não é só um, a gente consegue que a família escolha o que melhor se encaixou, se adequou, né, com a nossa orientação, obviamente. E aí, a gente parte para o projeto na prática, né, para que esses 12 motivos aqui, por exemplo, técnicas, aconteçam. Então, faz muito sentido a gente fazer essa informação, porque ela não é nova, ela é nova agora aqui no Brasil, mas, pasmem, isso vem desde a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, e depois veio para os Estados Unidos, os países desenvolvidos, e a gente está trazendo isso para o Brasil, e o Brasil, em 76, com a lei de SA, ela trouxe essa possibilidade. Então, a gente está falando de algo já antigo, não é novo, tá? Novo porque isso ficava para grandes bilionários, famílias bilionárias, empresários bilionários, que já utilizam essa ferramenta já há muitos anos. Então, agora você com essa informação, tenho certeza que você vai lá, vai clicar aqui embaixo no botãozinho e vai querer conversar conosco, com a nossa equipe, comigo, para a gente conseguir a melhor proteção, o melhor modelo, né, de proteção e de perpetuar esse seu legado conquistado com tanto suor. Agora, claro, se não for o seu momento, está tudo bem, não tem problema. Está aqui passando essa informação para o máximo de famílias. Mas fique tranquilo, se não for o seu momento, estamos à disposição, a família RA, aqui de braços abertos, para que a gente proteja e perpetue legados. E que dissemine essa informação por o maior número de famílias possíveis, para que a gente tenha um bom êxito nessa implementação desse sistema de holding familiar no Brasil, para que esse inventário, esse mausoléu do inventário não fique aí, a gente não passe por ele, né? Nossos herdeiros não passem por eles com esses dissabores, esses problemas, rebaixamento de classe social, enfim, só tem lado ruim a gente não ter esse ato de amor realmente. Então vamos ser resolvedores, vamos ser pessoas que resolvam, não procrastinem, né? A gente está no momento em que o país
está realmente aumentando a sua tributação, principalmente sobre herança. A gente já falou da reforma tributária, resoluções no Senado. O governo está indo para esse aumento do imposto sobre herança e vai acontecer com a reforma aprovada. Isso é nítido, esse aumento, de todos os estados já estão percebendo, e agora a tendência é essas resoluções do Senado virem e deixarem os estados bem confortáveis para que aumente mais ainda. Então tá bom, gente. Muito bem, muito obrigado. Família RA agradece as famílias, vocês são da família RA, se sintam da família RA. Agradeço a oportunidade de estar levando essa informação a todos e um grande abraço a todos vocês.